pessoal, tudo bom? Professor Ricardo passando só para avisar que a nossa aula já vai começar, hein? Pegue lápis, papel, façam suas anotações e bons estudos. Oi pessoal, professor Ricardo aqui para mais uma aula. E na aula de hoje nós iremos trabalhar sobre formas de resolução de uma equação do segundo grau. E vamos trabalhar duas métodos de calcular uma equação do segundo grau. Vamos ver a fórmula de Bhaskara, que segue uma formulazinha, e em seguida veremos a relação de Ra, que gira em torno da soma e produto e que utiliza a fórmula de Bhaskara como base. Tá? Então vamos iniciar aqui com a fórmula de Bhaskara. Para resolver uma equação de segundo grau que possua raízes reais, nem todas possuem raízes reais. Por exemplo, quando eu tenho um delta com valor negativo. Podemos utilizar uma fórmula chamada fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara ela é dada por esta expressão: menos b mais ou menos raiz quadrada de delta. Esse triângulozinho aqui, ó, ele vai ganhar um nome e vai ser chamado de delta, sobre 2 vezes a. E esse delta aqui, ele é uma fórmula. A fórmula do discriminante que vocês viram lá na pesquisa. O delta ele é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tá? Vejamos a seguir a aplicação da fórmula para encontrar as raízes de uma equação do segundo grau. Então aqui vamos começar com um exemplo. Quais as raízes da equação x ao quadrado mais 2x menos 3? As raízes da equação, só para lembrar vocês, são o ponto em que o gráfico da função toca o eixo x. Por exemplo, se eu fosse fazer o gráfico dessa função aqui, função x ao quadrado mais 2x menos 3, eu iria encontrar aqui, ó, fazer aqui o plano cartesiano, fazer a função aqui, ó, como ela é positiva, a concavidade para cima, ou seja, a parte aberta. E as raízes seriam esses pontos aqui, ó, que encostam, que tocam o eixo x. Tá? São esses pontos aqui que vão ser as raízes da equação. Então o que a gente vai calcular vão ser os valores desses dois pontos aqui. Tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer com uma equação de segundo grau é determinar quem são os seus coeficientes, quem é A, B e C. Isso aí você já não tem mais dúvida, né? Lembrando que o A é o termo que está ao lado de x ao quadrado. Como não tem ninguém e esse número não é negativo, então eu vou dizer que é o número 1. O termo B é quem está ao lado de x. Quem está ao lado de x é o número 2. E o termo C vai ser o número sozinho. O número que está sozinho aqui é o menos 3. Então C é menos 3. Essa parte de encontrar os coeficientes é trivial. Vocês já estão bem nela. Tá? Então vamos continuar. Para eu resolver a minha equação, saber quem são as raízes, eu utilizo a fórmula de Bhaskara. X igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Uma coisa que eu não falei para vocês, esse mais ou menos aqui é uma coisa que vocês também não conhecem. E ele tem um significado. Significa que essa expressão aqui, ó, vai ter dois resultados, onde eu vou separar com isso aqui. Menos b mais raiz de delta e menos b menos raiz de delta sobre 2a. Vou separar uma positiva e uma negativa. Isso a gente vai ver até o fim do cálculo, tá? Então, eu já sei quem é b, sei que é 2.
Eu sei quem é A, sei que é 1, mas não sei quem é delta. Só que eu tenho a fórmula do delta, então eu posso encontrar ele. Porque a fórmula do delta é b ao quadrado, eu tenho b, menos 4 vezes a, eu tenho a, vezes c, eu tenho c. Então eu posso calcular quanto vale esse delta. Vou fazer a substituição. B ao quadrado. O valor de B é 2. Então aqui, ó, 2 ao quadrado. Menos 4 vezes A. O meu A aqui, ó, é 1. Então aqui, 1. Vezes C. Meu C aqui é menos 3. Então aqui, menos 3. Substituir cada letra por seu respectivo valor. O que eu faço agora? Resolve essas continhas que tem para resolver. 2 ao quadrado dá 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 3, menos com menos, mais 4 vezes 3, 12. E 4 mais 12 dá 16. Então agora, o meu problema daqui da fórmula, que era saber quem é delta, já não existe mais. Já sei quem é delta, eu sei que é 16. Então vou substituir esse valor na minha fórmula. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então faço a substituição. Menos da fórmula permanece. B é 2, então coloco o 2 bem aqui. Menos 2, mais ou menos, repete, raiz quadrada de delta, que é 16. Então aqui, ó, 16. Sobre 2 vezes A é 1. Então 2 vezes 1. Substituir cada letra por seu respectivo valor. Se você prestou atenção até agora, viu que isso aqui está sendo apenas o valor numérico de uma expressão algébrica. Estou só substituindo números no lugar de cada letra. Tá? Agora eu resolvi essa conta aqui. Ó. Raiz quadrada de 16, que deu 4, e 2 vezes 1, que deu 2. O restante, ó, repetir. Menos 2, mais ou menos, 4 sobre 2. E como eu tinha dito para vocês, este mais ou menos aqui, ó, ele indica que eu tenho dois resultados. Vou separar esse aqui em duas partes. Uma parte utilizando mais, que é a parte positiva, e outra parte utilizando menos, que é a parte negativa. Tá? Bem, então vamos lá separar essas partes. Primeiro, vou utilizar o mais. Então, x', esse tracinho aqui em cima significa linha. X' é igual a menos 2. Agora eu estou utilizando apenas o mais, a parte positiva desse mais ou menos. Mais 4 sobre 2. Agora faz a soma. Menos 2 mais 4. 4 menos 2 dá 2. Então 2 dividido para 2 dá 1. Então achei a minha primeira raiz aqui. Ó. X vai ser igual a 1. Se você substituir 1 aqui na fórmula, você vai ver que o resultado vai dar 0. 1 ao quadrado dá 1. Mais 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 3 menos 3, 0. Então está correta. Vou para minha segunda raiz, que é onde eu vou utilizar a parte negativa desse mais ou menos. Vai ser menos 2 menos 4 sobre 2. E aqui, ó, x duas linhas, que é a segunda raiz. Menos 2 menos 4. Menos 2 menos 4 dá quanto? Menos 6. E menos 6 dividido para 2 dá menos 3. Se você fizer o mesmo teste para saber se está certo, substitui o menos 3 aqui na fórmula, vai dar 0 também. Isso significa que o seu resultado está correto. Ok? Vamos para mais um exemplo. Quais as raízes da equação x ao quadrado menos 4 igual a 0? Para eu resolver essa equação aqui, eu tenho que fazer a mesma coisa que agora há pouco.
primeiro encontrar quem é A, B e C. Lembrando, A é quem está ao lado de x ao quadrado, então A vai ser 1. B é quem está ao lado de x. Tem x aqui? Não tem. Não tem x aqui não. Então isso significa que o meu B vai ser 0. E o termo C vai ser o número que está aqui sozinho. E esse número que está aí sozinho é o menos 4. Identificou quem é A, B e C, vai para a fórmula de Bhaskara. X igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes A. Substitui os valores se você tiver todos. O B eu já tenho, sei que é 0. O A eu tenho, eu sei que é 1. E o delta eu não tenho. Então não tenho como substituir. O que eu preciso fazer então? Descobrir o valor de delta. Utiliza a fórmula. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O B é 0, então 0 ao quadrado. Menos 4 vezes A menos 4 vezes 1 vezes C, que é menos 4. Então aqui, ó, B ao quadrado, 0 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 4. Resolve essas contas. 0 ao quadrado é 0. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. E menos 4 vezes menos 4, menos com menos dá mais. 4 vezes 4, 16. Então delta é 16. Podem dar vários valores diferentes, tá? Não tem problema. Então agora o que eu vou fazer? Já que eu encontrei o valor de delta, já posso substituí-lo aqui na fórmula. Então vou lá para substituir os valores. Menos da minha fórmula, B é 0, mais ou menos, repete, raiz quadrada, repete, delta é 16. Aqui, ó, 16 sobre 2 vezes A, 2 vezes 1. Utilize sempre os mesmos dados. Olha para cá se não lembrar. Então agora o que faz? Resolve cada uma dessas contas aqui. O menos 0 não tem o que resolver. Menos 0 é apenas 0. Mais ou menos, repete por enquanto. Raiz quadrada de 16. 4, 2 vezes 1, 2. Quando o 0 aparecer aqui na frente, você não precisa ficar colocando ele outras vezes, tá? Você pode sumir com ele daí. Como agora eu vou separar as minhas raízes, eu não vou mais colocar esse 0. Vou colocar apenas o mais ou menos aqui e separar. Uma raiz é positiva e a outra raiz é negativa. Não entendi, como assim? Dessa forma, utilizei a parte positiva, não coloquei mais o 0, tá só o mais, que é a parte positiva, 4, mais 4. Mais 4 é 4 positivo, 4 dividido por 2 dá 2. Então já achei a minha primeira raiz, que é 2. E a segunda raiz, que é utilizar a parte negativa. Então utiliza, ó, menos 4 e divide por 2. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Então aqui encontrei as raízes desta equação aqui, ó. X ao quadrado menos 4 igual a 0. Se você substituir 2 aqui, 2 ao quadrado 4, 4 menos 4, 0. E se substituir menos 2 também dá. Menos 2 ao quadrado é 4, 4 menos 4, 0. Significa que a sua equação e o seu resultado estão corretos, ok? Passando isso, vamos ver então a relação de Ra. O que diz aqui a relação de Ra? A relação de Ra consiste em somar e multiplicar as raízes de uma equação do segundo grau, encontrando assim uma forma mais simplificada de saber o valor das raízes da equação do segundo grau. Só não entendi nada do que está aí. Olha, o conceito é simples. Você vai utilizar a fórmula da equação do segundo grau, utilizando Bhaskara, e
somar elas duas. As raízes de uma equação, somar e multiplicar, tá? As raízes de uma equação de segundo grau, de acordo com a expressão resolutiva, são, de acordo com a fórmula de Bhaskara, menos b, a parte positiva, mais raiz quadrada de delta sobre 2a, e menos b, menos, que é a parte negativa, raiz quadrada de delta sobre 2a. O que eu vou fazer então? Vou somar essas duas coisas e multiplicar essas duas coisas. Mas vocês não vão precisar ficar fazendo isso. Já vai ficar prontinho e pequenininho, facinho para vocês, tá? Vamos ver então como é que isso acontece. A soma e o produto. A soma entre as raízes. Vou pegar aqui a raiz positiva, somar com a raiz negativa e operar, tornando isso aqui mais simples. Ó. Ficou mais simples, virou apenas essa expressão aqui, ó. Menos b sobre a. Menos b sobre a, que é o que vocês vão utilizar na soma entre as raízes. E o produto entre as raízes, pego a parte positiva e multiplico com a negativa e encontro uma coisa reduzida também. Eu encontro isso aqui no final, mais c sobre a, ou simplesmente c sobre a, porque o mais não precisa. Então, ó, fiz essas duas coisas aqui que pareciam impossíveis se tornar coisas pequenas. Então, ó, c sobre a e menos b sobre a. Mas como é que eu vou utilizar isso aqui? Vou já mostrar para vocês como utilizar isso aqui. Vamos utilizar com um exemplo. Vamos determinar as raízes da seguinte equação de segundo grau. X ao quadrado menos 8x mais 15 igual a 3. Então eu vou pegar aqui a soma dos valores. A soma das raízes é dada por uma expressão, que é menos b sobre a. Lembrando que o seu b é quem está aqui, ó, ao lado de x, e o seu a é quem está ao lado do x ao quadrado. Menos b, menos está aqui, e o meu b é menos 8, então menos 8. Menos com menos dá mais, 8 dividido para 1 dá 8. Isso significa que eu somar uma raiz com a outra, eu vou ter que obter o valor 8. Dá para entender? Se eu somar uma raiz com a outra, vai dar 8, ou seja, um número mais outro dá 8. Que soma de números dá 8? 1 mais 7, 0 mais 8, 2 mais 6, deixa eu ver o que mais. 5 mais 3, 4 mais 4 e alguns números negativos aí, tá? Mas não vamos entrar isso agora, por enquanto, tá? Vamos conferir então o produto. O produto também é dado por uma expressão que é c sobre a. Lembrando que o seu valor c é o número que está sozinho aqui, 15. Então, c sobre a, 15 dividido por 1. 15 dividido por 1, que é 15. Então, isso significa o quê? Se eu multiplicar as duas raízes, se eu multiplicar aqui x' vezes x, duas linhas, tem que dar 15. Agora me diga aí, que multiplicação dá 15? Multiplicação de dois números que dá 15. Deixa eu ver. 1 vezes 15, 2 vezes 7,5, 3 vezes 5 e por aí vai. Tem alguns números negativos também. 2 vezes menos 7,5, menos 1 vezes menos 15, mas não importa muito agora. Por quê? Porque a gente já tem a ideia que eu tenho a soma de um número que resulta em 8 e o produto desses mesmos números que resulta em 15.
que números somados dá 8 e que multiplicados dá 15. Você tenta aí, eu acho que é o número 5 e o número 3. 5 mais 3 dá 8 e 5 vezes 3 também dá, e 5 vezes 3 dá 15, que é a soma que a gente encontrou e o produto. Então isso significa o quê? Que esses dois valores aqui, ó, 5 e 3, são as nossas raízes da equação dada, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham compreendido e até a próxima aula. Tchau, tchau!